Paz a todos, estamos aqui no frio do sul do Brasil. Tô todo encapotado aqui. O sul do Brasil está bem frio, pessoal. Tratando inicialmente da nossa matéria deste momento, que é a martiologia. Vamos nos embananar nessa palavra. A martiologia, que vem a ser a doutrina do pecado. Estamos com uma matéria em mãos aqui que vamos tratar com vocês neste momento. Claro que uma matéria teológica bíblica eu chamo de ensinamento progressivo. Progressivo em que sentido? Progressivo no sentido que ele vai se emolumando, ele vai se abrindo, ele vai em progressão no sentido de você toda hora estar descobrindo alguma coisa nova. Então, portanto, não basta você ler apenas as Escrituras. Claro que as Escrituras é o livro de cabeceira que eu vou mandar aqui, vou dizer para vocês. Conforme Rui Barbosa dizia, você pega a Bíblia, se você colocar ela no centro dos livros, ela é o coração dos livros. Se você coloca ela embaixo de todos os livros, ela é o suporte de todos os livros. E se coloca ele acima de todos os livros, ele é a coroa de todos os outros livros. E com isso eu quero dizer o seguinte para você. Além de você ler a Bíblia, evidentemente, você vai ler livros relacionados a assuntos que estão na Bíblia. E você pode consultar várias fontes extras bíblicas. Até inclusive fontes antibíblicas você também pode consultar no sentido para aumentar a sua cultura apologética. O que é cultura apologética? É você descobrir o que outros livros, outros segmentos estão falando da Escritura para você rebatê-los. Então, portanto, é muito interessante nós descobrirmos, abre aspas aqui, as armas dos nossos inimigos, no sentido dos inimigos das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, portanto, o ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face. Primeiro, ele apresenta a depravação abissal da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. De um lado tem um homem pecador e do outro lado tem um Deus glorioso. E este homem em estado de pecado, uma das ressignificações da palavra pecado é ofensa. Este homem ele vive num estado pleno, diuturno, diário, né? Vou reafirmar dessa maneira, de ofensa a Deus, um Deus glorioso, um Deus santo, um Deus puro, um Deus imaculado. E esse Deus quer se relacionar com este homem, esse Deus quer ter contato com este homem. Então a sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana, com toda certeza. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz, por dentro, compele-nos ao mal, como parte da nossa natureza caída. Então o pecado ele está de maneira, circundante ao ser humano e está dentro do ser humano também. Então nesse sentido, desde a queda Adão, que eu estou citando aqui, o homem se tornou evidentemente pecador. E observe um ponto aqui, você não peca para se tornar um pecador. Você peca justamente porque você é pecador. Esse é o caso de toda a natureza. Então, nessa vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Promete a liberdade, mas ele escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos, quanto mais nos debatemos para escapar ao seu domínio. Então, nesse sentido, tanto mais inextricavelmente, embutido na gente, ele nos enlaça de maneira intrínseca. O pecado, ele enlaça o ser humano de maneira intrínseca. É igual o sujeito que cai na areia movediça, quanto mais ele vai se debatendo, mais ele vai afundando. Essa é a questão do pecado. Então, compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus, porém o pecado distorce até mesmo o nosso relacionamento com o próprio eu, com o ser humano em si, né? Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar essas trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderão ser melhor analisadas. Então, o pecado tem que ser
analisados, têm que ser vistos por estes prismas para que a gente possa entender a dimensão do que o pecado é, e evidentemente, quando você entende a dimensão do pecado, a gente consegue compreender também a dimensão do amor que Deus teve para com a humanidade, para perdoar essa humanidade em Cristo, no caso, nos dá aqui uma porta de salvação, nos dá um escape, uma forma de nos achegarmos a Ele. Então é nesse sentido que vai transitar essa doutrina chamada a martiologia, a doutrina do pecado. E observe um fato interessante, a doutrina do pecado, enquanto categorizar toda a humanidade decaída, pecadora, afastada de Deus, alienada, conforme Paulo escreveu, morta em delitos e pecados. Então, nesse sentido, é que a humanidade, o ser humano, encontra-se até o momento em que ele encontra Jesus Cristo. Agora, um fato que a gente tem que deixar bem claro: mesmo quando depois que você aceita por Jesus, e você também o aceita, ou confessa, ou reconhece, você não vai deixar de ser pecador. Você vai continuar pecando, a pessoa vai continuar nesse estado, digamos assim, de depravação da sua própria natureza, porque a nossa natureza é pecadora. Só que agora tem uma diferença, você vai entender que você precisa de um perdoador, que você precisa da lavagem do sangue, você precisa recorrer a Cristo. E nisso eu me lembro daquele ponto que Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes? A lei não dizia isso, o Pedro já deu até uma exagerada aí. Agora Jesus, ele deu uma exagerada maior ainda. E eu digo exagerado num tom jocoso aqui para mostrar o que é a dimensão da graça de Deus. Então Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, então a gente vai ser muito bonzinho aqui com o meu irmão que pecar, vou perdoar ele 7 vezes. O Pedro pensou que estava fazendo grande coisa, gente. Ou seja, o perdão humano ele não se compara com o perdão da graça, digamos assim, o amor que Deus tem em perdoar, o prazer que ele tem em reconciliar essa mesma humanidade pecadora. Tanto é que Jesus responde de uma maneira que eu penso que o Pedro emudeceu ali, ficou embasbacado, ficou silencioso, quando Jesus diz: não é 7 vezes, perdoe até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Pedro, já que você aumentou o que tem se perdoar, então eu vou só colocar 10 vezes a mais do que você está pensando aí que é para perdoar. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo que na graça é como se o perdão fosse incontável, incontável. Do mais vil pecador, aquele assassino, aquela pessoa que cometeu as piores barbaridades que se exista, se verdadeiramente ele se arrepender, se verdadeiramente ele deixar os vínculos do pecado, os laços que o prendem, as correntes que o enlaçam, as amordaças, os grilhões, os ferrolhos, se ele abandona tudo isso com a ajuda de Cristo Jesus, evidentemente que esse perdão gracioso, bem-vindo, bem-aventurado está a ele, evidentemente, disponível. Então percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. E aqui eu estou usando aqui de alguns termos, até no certo sentido empobrecidos, no sentido que teremos pouco tempo para tratar desse assunto. Serão em 3 aulas aqui bem intensivas para a gente trazer, a grosso modo, pontos principais. Então o pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno, gente. E o remédio para o pecado é nada menos que a morte de Cristo na cruz. Os resultados do pecado abrangem todo o terror do sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus, fazendo um contraste com o pecado, que é tão grandioso assim. A glória de Deus, a santidade de Deus também é grandiosa. Olha os dois contrastes. Um pecador igual eu, um pecador igual você, pecadores como humanidade. Poderíamos citar aqui vários exemplos que estão na Bíblia, que estão fora da Bíblia, no decorrer da história passada, presente e até da futura, pessoas pecadoras que esse Deus gracioso, conforme a sua profunda misericórdia, os traz para perto novamente.
Então, a importância prática do estudo da natureza do pecado, ela também pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas. O pecado distorce todos os conhecimentos, olha só, e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Qual o dilema? Olha só, como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? Por que esse mal veio? Foi Deus que trouxe o mal? Foi Deus que foi o promotor do mal? Se Deus é Senhor de tudo isso, por que o mal está aqui? Por que o pecado aqui habita? Logo à frente nós vamos entender essa questão. E nunca confundamos mundo enquanto criação de Deus, tá? Mundo enquanto criação de Deus, o termo grego cosmos. Agora o mundo enquanto sistema, aion, termo grego também. O mundo enquanto sistema, evidentemente que ele não tem nada a ver com Deus, ele não agrada a Deus, ele não glorifica a Deus, ele não serve a Deus, o mundo enquanto sistema. Tanto é que a Bíblia chega a declarar que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, não está falando do cosmos, porque o diabo não tem poder criador, tá, gente? O diabo não criou nada. O diabo não tem poder de criar rios, mares, montanhas, cosmos, no sentido de isso tudo que está criado. Esse poder, evidentemente, que ele não tem. Mas enquanto sistema, ele é rei, ele é príncipe deste século ou deste mundo. Então, o estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre um mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme ansiando pela redenção. O pecado afeta a natureza. A Bíblia diz que toda criatura geme. E observe um fato interessante, até emblemático. Observou lendo o texto de Gênesis 1, 2 e 3, capítulo 4 também, você observa que depois que o homem peca é que começa a nascer aqui no planeta espinhos e abrolhos. Outro fato interessante, eu tenho certeza que lá no Jardim do Éden tinha leões, tinha animais ferozes no Éden, rinoceronte, digamos assim, que diz que é o animal mais feroz que tem, elefante, leopardo, guepardo, tinha tudo isso no Éden. Agora você não vê relatos, por exemplo, do homem sendo atacado por esses animais. Muito pelo contrário, observe isso aqui. A Bíblia diz que os animais iam até Adão para ver que nome eles receberiam de Adão. Então isso quer dizer o seguinte, que o homem tinha um termo grego que eu vou usar aqui, ele tinha exousia, ele tinha autoridade, ele tinha autonomia. Tanto é que quando Deus o coloca no jardim, o Senhor diz o seguinte, olha, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que se arrasta na terra. Ou seja, ali no Éden tinha homem, Adão, e os animais. E olha só que interessante, a Escritura chega a dizer para nós o seguinte, que os animais iam até o homem para ver que nome receberia. Com isso estavam demonstrando o quê? Que o homem tinha autoridade, ele comandava, tinha autonomia sobre todos os animais. Agora eu tenho certeza de uma coisa, depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, evidentemente que um homem não pode estar numa mesma jaula que um leão. O que é que vai acontecer? Um homem não pode, por exemplo, abraçar uma serpente peçonhenta. O que é que vai acontecer? Um homem, por exemplo, não pode brincar de animalzinho de estimação com um rinoceronte, com um elefante, que seja. Evidentemente que esses animais irracionais, eles vão atacar o homem, vão devorar o homem, vão picar o homem, por assim dizer. Por quê? Depois que o pecado entra no mundo, observe, ele afeta a natureza, tá? Ele afeta os animais e, evidentemente, que afeta o ser humano. Qual foi a afetação do ser humano? Olha, o dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Então, observe, aqui eu só citei a tridimensionalidade perniciosa do pecado. Afetou os homens, afetou a natureza e afetou os animais. Então, observe qual é a dimensão disso tudo que é algo chamado pecado. Então, o estudo do pecado, entretanto, ele apresenta, claro, algumas dificuldades. É revoltante, pois focaliza a lealdade grosseira do pecado, generalizando, infragante e logo sutil do secreto e pessoal.
Pecado afeta tudo isso daí, gente. A sociedade pós-cristã de hoje reduz o pecado a sentimentos ou atos, desconhecendo ou rejeitando totalmente o mal que está intrínseco no pecado. Mas, insidiosamente, o estudo do pecado é frustrado pelo próprio mal, uma vez que este é irracional por natureza. Então, o número de conceitos extra-bíblicos é imenso, a despeito de não serem bíblicos. Estudá-los, questão do pecado, é importante porque nos permite, pelo menos, 4 coisas. Primeiro, pensar mais claramente e biblicamente a respeito do cristianismo. Segundo, defender melhor a fé e elaborar uma crítica mais correta de outros sistemas. Terceiro, avaliar mais criticamente as novidades em psicoterapias, programas políticos, abordagens educacionais e assim por diante, tá? E quarto, ministrar de modo mais eficaz aos crentes e não os crentes que mantêm essas e outras ideias antibíblicas acerca do pecado. O pecado, querido, ele sempre vai ser o mal de toda a humanidade. E só tem um remédio aos pecadores: o precioso sangue de Jesus Cristo.